Ele está lançando um livro que fala da atuação da Inquisição na Bahia. Eu vou conversar com o Luiz Motti. Venha para cá, Luiz. Luiz, você sabe, sempre que você vem aqui é ótimo, você dá um banho sempre, e sempre com os temas muito instigantes. Agora, Bahia, Inquisição e Sociedade, Luiz Motti, e falando da... A Inquisição teve uma atuação muito forte na Bahia? No Brasil, em geral. Sim. A Inquisição e o Brasil nasceram mais ou menos na mesma época. O Brasil em 1500, a Inquisição em 1536. E terminou em 1821, a véspera da independência. Então, a infância e a adolescência do Brasil foi sob um monstro, um bicho-papão, que foi o Tribunal da Inquisição, que era um tribunal de religiosos, de padres, de bispos, comandado pelo Papa, e que a função era perseguir aqueles que desviassem, os desviados, né? Inclusive os viados. Inclusive sem o desse. É, exatamente. Então, basicamente, ela perseguiu as heresias e os grandes bodes expiatórios foram os judeus, os chamados cristãos novos, que eram judeus que foram obrigados a se converter, mas debaixo do pano praticavam o judaísmo. Aliás, isso na época do Marquês de Pombal ainda, essa conversão obrigatória? Não, o Marquês já é no finalzinho, é 1760, enquanto ele faz a abolição. Ele foi um grande revolucionário no sentido que durante todo o nosso... Todos os sentidos, inclusive econômico, comercial, pois bem. Então, as grandes vítimas da Inquisição, os judeus, os protestantes, né, que começou o protestantismo nessa época, os feiticeiros de candomblé, menos, né, e os desvios morais, ou seja, os padres que no confessionário solicitavam, eram chamados solicitantes, não necessariamente que transavam, mas o perigo era usar o confessionário para paquerar as suas penitentes ou os seus penitentes. Os sodomitas, que eram os homossexuais, e os bígamos, aquele que, sendo casado uma vez, se fingia de solteiro e casava uma segunda vez. Então, esses foram os principais vítimas da Inquisição. Agora, Luiz, a gente tem que separar, dividir aí, para não ter confusão, porque tinha duas inquisições, né? A Inquisição que começa com o Santo Ofício, etc. E tinha a Inquisição mais braba de todas, que era a espanhola, com Torquemada, etc. Essa Inquisição espanhola é que vem para o Brasil, ou não? Surge na mesma... porque em Portugal e Espanha era a mesma... exatamente, são fruto do mesmo ninho, ou seja, enquanto a medieval... estava acabando, e a Inquisição medieval ela ficou muito conhecida através do famoso livro, do filme, O Nome da Rosa. Exato. Muitos viram o filme. E quando termina quando descobre a América e o perigo de tantos povos com religiões, com costumes sexuais tão desviantes, então se cria em Portugal e na Espanha as inquisições ibéricas. A espanhola foi mais sanguinária, mais incendiária, queimou por volta de 25 mil pessoas, e a de Portugal, 1.300. Embora Portugal e as suas colônias fossem muito menos numerosas que a Espanha, mas também os portugueses eram um pouco menos sanguinários. Severos, isso é verdade. Uma prova, eu digo, o toureiro mata o touro na Espanha. Portugal, ele finge que mata. Ele poderia matar, tá com a espada assim para enfiar nas costas do boi, mas não mata. Ele faz o golpe, mas não mata. Então, e o touro também tem bolas nos chifres para não machucar o toureiro. Agora, esse negócio da divisão, né? Quer dizer, você acha que a personalidade do Torquemada influi também nessa violência, nessa coisa sanguinária e nessa coisa tão sectária? Quer dizer, não era uma coisa que ele fazia por estar a serviço ou de um rei ou de um papa, era uma coisa dele. Eu acho que até o Papa devia ter medo dele, né? De fato,
alguns personagens foram particularmente sádicos, tiranos. Agora, o que eu acho interessante é que as vítimas famosas da Inquisição, o Galileu Galilei, não é, que teve que renegar o que era verdade, ou seja, que o centro da Terra, o centro do universo é o Sol e não a Terra. Mas aqui no Brasil, a Inquisição prendeu, mas mandou para Portugal, porque aqui não teve um tribunal. Nós tivemos a sorte que, enquanto que a Espanha abriu o tribunal no México, no México em Lima e em Cartagena de Índias, em Colômbia, no Brasil não abriram. E a explicação havia tanto cristão novo, tanto judeu, dono de engenho, fazendeiro, que se a Inquisição tivesse aqui, ia desestruturar a economia brasileira. E também era a Inquisição portuguesa, como você disse, era menos sanguinária que a espanhola. Então, em 60 mil pessoas presas pela Inquisição durante 300 anos, a Inquisição portuguesa incluía o Brasil, um pouco da África, as colônias, né? Tinha uma em Goa. Na Índia teve uma Inquisição, os portugueses abriram uma Inquisição lá em Goa. Pois bem, 60 mil presos entre Portugal e Brasil, aproximadamente 1.300 queimados. No Brasil, por volta de 3 mil denúncias, 500 brasileiros e portugueses foram enviados para Portugal, 20 queimados no Brasil. E eram queimados lá? Aqui não queimaram ninguém? Aqui se prendia, se sequestrava os bens. Algumas vezes se açoitava publicamente para servir de exemplo, mas não havia a fogueira, os autos da fé. Aqui no Brasil não. E entre as vítimas da Inquisição aqui do Brasil, um dos mais famosos, que não chegou a ser queimado, mas foi preso, o padre Antônio Vieira. O maior intelectual brasileiro, que escrevia melhor a língua portuguesa, ele foi preso porque ele denunciou um pouco a violência da Inquisição e ele achava que a Inquisição não devia perseguir os judeus, que era o atraso do Portugal em comparação com a Holanda e outros países, era o fato de ter expulsado os judeus, né, e perdeu grandes capitalistas, grandes médicos, cientistas e tal. Então, importou um atraso. Né? Exatamente, a Inquisição foi... E o pior, Jô, o controle da censura. Não se podia, não só imprimir livros no Brasil, era proibido, não tinha imprensa. Uma que tentaram construir em 1700 e pouco foi destruída. E qualquer navio que chegasse tinha um emissário, um comissário do Santo Ofício da Inquisição que ia lá no navio para dar uma olhada, para ver se não tinha livros proibidos. Maquiavel... O Index, tudo. O Maquiavel era proibido, né? O Príncipe era um dos livros considerados diabólicos, né? Agora, por exemplo, falando você falou das vítimas e botou o Galileu, claro, mas que se desdisse para não morrer, que aliás fez muito bem, foi pragmático, né? E, no entanto, ela se move, puro se move, e dane-se. Agora, o Giordano Bruno também foi vítima da Inquisição, né? Morreu queimado. Essa já ainda é a Inquisição medieval italiana. Sei. Aqui nós tivemos um parecido, que é o padre Gonçalves, lá na Bahia, no século século XVIII, em que ele também se disse que ele era um pouco maluco, de fato. Ele falou que era o Messias, porque o Messias devia se chamar Emanuel, e ele se chamava Manuel. Que o Messias vinha de Belém, e ele entrou em Portugal pela Torre do Belém. Quer dizer... Falou que o padre Antônio Vieira era a maior luz das Américas e o padre Vieira era um malquisto pela Inquisição. Pois bem, esse aí é considerado assim um intelectual, um padre brasileiro que foi equiparado ao Giordano Bruno em termos de questionamento da tolerância. Agora, o muito interessante na Inquisição é que vários comissários do Santo Ofício, que eram os representantes da Inquisição, as famílias deles continuam até hoje atuando, as mais poderosas no Nordeste. Então, existe um ligamento, quase que uma genealogia entre as elites nordestinas e também no Peru, no México, onde teve a Inquisição, e os representantes da Inquisição. Quer dizer, continua a funcionar o mesmo aparato repressor. Sim, mas aí já sem causar o mesmo nível de repressão. Com certeza. Claro. Né? Mas, por exemplo, em Salvador, durante anos, o principal jornal era dirigido pelo professor Jorge Calmon, e no meu livro eu trato do João Calmon, que foi o principal inquisidor da Bahia no século XVIII. Então, mesmo que é um sobrenome raro, o mesmo sobrenome tem muitas ruas importantes de Salvador, cartórios lá de tabelionatos,
cujos nomes são exatamente os nomes dos familiares da época. de Santo Ofício. Agora, aqui na capa do livro tem Dom Sebastião Monteiro David. Arcebispo da Bahia. Esse arcebispo era, de alguma forma, ligado à Inquisição? Sim, do mesmo modo como o atual Papa foi o inquisidor mor, não é? O Ratzinger, ele foi o chefe, o diretor da congregação da doutrina da fé, que é a Inquisição contemporânea. Não, agora vamos ser honestos. Quer dizer, uma ala, né, essa ala que hoje em dia chama-se a congregação da doutrina da fé. Doutrina da fé não tem o mesmo radicalismo que tinha claro, porque a igreja não pode mais sequestrar, não pode mais açoitar publicamente, e muito menos queimar. Agora, o que é curioso é o seguinte: lá nos países muçulmanos ainda existe, porque são estados teocráticos, né? O estado totalmente religioso. Eu li hoje dizendo assim: os terremotos que estão acontecendo no Haiti, no Chile, etc., são por causa da imoralidade das mulheres. Não, isso aí, essas coisas são absolutamente absurdas. É absurdo você ainda proibir o uso de camisinha, uma série de absurdos que eu não entendo por que a igreja não se atualiza. Agora, tem que falar no caso do Papa, porque muita gente diz assim: esse Papa foi da juventude nazista. Não, é que na época da juventude, naquela época, todos os jovens daquela idade tinham que ingressar na juventude nazista, quisessem ou não quisessem, né? Alistamento compulsório. E aí o cara fica com essa pecha o resto da vida, né? Com certeza. Agora, eu espero, pelo que eu estou vendo agora, o Papa está disposto, está querendo realmente processar todos aqueles casos de pedofilia, etc., que aconteceram e talvez ainda devem acontecer, ainda não sei, mas com uma frequência muito grande. Com certeza. Aí, a Inquisição, ela perseguia os sodomitas, que eram os homossexuais, aqueles que praticavam ao menos 2 atos completos, seja como agente, seja como paciente. Era o termo ativo ou passivo. Ativo e passivo. Era o agente e paciente. Pois bem, pedofilia, são raros os casos que se encontram, mas a igreja não tinha nenhuma sensibilidade. Quer dizer, não era a igreja, a sociedade não tinha. Você imagina que o direito romano, o direito filipino, etc., e o próprio direito canônico diziam: as donzelas podem se casar aos 12 anos e os varões aos 14. Essa era a posição oficial da sociedade ocidental desde o tempo dos romanos até o século XIX. Hoje ninguém aceitaria um casamento de 12 anos, porque a jovem ainda está imatura, inclusive fisiologicamente, psicologicamente. Agora, e tem um caso interessante e dramático em Salvador, tem um cônego que se confessa na Inquisição que ele, tomado pelo vinho, ele até morava em Itapuã, que era bem retirado naquela época, fim do século XVI. Tomado pelo vinho, ele pegou uma menina, uma índiazinha que estava vendendo peixe. E ele não se lembra se manteve relação com ela pelo vaso dianteiro ou pelo vaso traseiro, como se chamava a vagina e o ânus. O grilo dele, o dos inquisidores, não era o fato de ser uma menina de 7 anos. Mas tinha 7 anos? 7 anos de idade. Mas era o fato de que ele eventualmente podia ter cometido um abominável pecado de sodomia, ou seja, mantido uma cópula anal. Esse que era o grilo. Não é? Agora, os inquisidores tinham uma coisa interessante. Eles foram terríveis, eles foram cruéis, mas eles não foram absolutamente arbitrários, porque, por exemplo, o estar tomado de vinho era dirimente. A pessoa, eles levavam em consideração, porque tinha perdido o juízo, então não era responsável por todos os seus atos. Era um atenuante ou era exatamente um caso de irresponsabilidade. Agora, você falou uma coisa aí do ativo... Agente e o paciente, ativo e passivo. Agente e paciente. Eu tenho a impressão que no Brasil, até hoje, há um conceito que muita gente leva a sério, que é o seguinte, que o homossexual ativo não é homossexual, que o homossexual é só o passivo. Ainda existe esse conceito? É uma visão equivocada, porque o Kinsey, no famoso relatório, a maior pesquisa sexológica, primeiro uma coisa, que ninguém nasce naturalmente heterossexual.
É a sociedade que nos leva, desde antes de nascer, dizendo aquele vai usar azul, aquela vai usar vermelho, e o certo é menino com menina, e a menina que pisa forte vai ser reprimida, o menino que é delicado, que desmunheca, que joga água fora da bacia, como se dizia antigamente. Olha o ato falho, joga fora água fora da bacia. Da bacia, não, da Bahia. Na Bahia se diz... O baiano dá de menino para não dar de grande. Eles falam lá na Bahia, eu não sou baiano, eu sou paulistano, mas já vivo há 30 anos na boa terra, como se diz. Pois bem, a questão do ser homossexual, como dizia o Kinsey, todos os seres humanos, eles têm os Freud diz isso, um desejo bissexual. E o Kinsey, nos Estados Unidos, em 1948, achou 37% dos jovens americanos já tinham tido ao menos 2 orgasmos com o mesmo sexo. De modo que a quantidade de gente que tem, homem e mulher, que tem experiência com o mesmo sexo é muito maior. Agora, dizer que apenas o passivo seria o gay, a biba, o homossexual, é injusto, porque ambos estão praticando o homoerotismo. Agora, alguns têm identidade homossexual, tem negro, o mulato, que diz que não é negro, que é branco. Não, mas no caso do homossexual é engraçado porque tem cara que diz assim, não, eu não sou porque eu só como, eu não dou. Eu estou falando a sério, não é possível que ninguém tenha ouvido isso, né? Com certeza. E existe outra ideia também errada. O Bira não resolveu ainda qual é o lado, se é... Agente ou paciente. E essa história de dizer que não tem ex-gay, que não existe ex-anão e ex-gay, é mentira. Porque... Do mesmo modo como eu sou um ex, a nosso assunto é Inquisição, mas nós estamos falando Então é impossível você sentar aqui, né, representante, inclusive, do grupo gay da Bahia, e não rolar esse assunto. Pois bem, do mesmo modo como eu sou um ex-heterossexual, eu fui casado durante 5 anos, tenho 2 filhas, que até já tiveram uma vez no seu programa, não puderam ir porque estavam no interior, e que me amam e me respeitam. Pois bem, eu sou um ex-heterossexual, como existe ex-gays, pessoas que não eram 100% homossexuais, tiveram algumas experiências, não gostaram, não se deram bem, e daí reforçaram o outro lado. De modo que, felizmente, a sexualidade humana é uma coisa cultural, é criada, construída, e pode mudar, não é? Eu acho que eu não vou mudar mais, porque eu já estou muito acostumado, né? E feliz, né? Ô Luiz, como sempre, você não cabe num bloco só. Então, eu vou chamar a vinheta e nós vamos continuar conversando aqui sobre esses dois assuntos, né? Inquisição e sociedade. E, William, chama a vinhetinha que eu tenho uma pergunta para jogar aqui logo de cara a respeito de teorias tão em voga hoje que dizem que existe um contingente genético também na homossexualidade. Vai, William. Tenho aqui ao meu lado Luiz Motti e antes de ir para os comerciais, eu joguei a pergunta aqui sobre uma teoria que há hoje de que há um contingente, um componente genético no homossexualismo. Você acredita nisso? Sim. E vou lhe fazer uma pequena correção. Atualmente, o politicamente correto né, é homossexualidade. Não se deve mais falar homossexualismo. Como não se pode falar mais denegrir. Porque os negros não gostam, porque fala que está associando o negro ao denegrir. Aliás, deve ser, na origem da palavra denegrir, até pode ser realmente. Não se pode falar racista. Judiar. Também porque não. Os judeus não querem mais. E assim também não pode mais falar, não se deve falar mais homossexualismo, é homossexualidade, porque ninguém fala o heterossexualismo. A gente fala heterossexualidade, é bissexualidade. E agora é travestilidade. É uma palavra nova. Lesbianidade. É tudo, enfim, o político... Olha, tanto que agora eu sou até um pouco dinossauro. Quando me chamam de dinossauro, eu falo, não, sou tiranossauro. Rex. Tá certo. Ou Regina. Tiranossauro, Regina. Bom. Pode usar também flexibilidade. Não é? Você é o quê? Flexível. A negra Gil, lá no alto do trio elétrico, lá na Parada Gay de Salvador, falou assim que era... A Preta Gil. A Preta Gil, perdão. A Preta Gil. Total flex. Ele é o quê? Total flex? Para não dizer que era bissexual, falou que era total flex. Pois bem, a questão das teorias... Você desculpa aí o meu erro de homossexualismo. Homossexualidade, que esse politicamente correto eu sempre acho uma bobagem. Eu tenho dificuldade. Eu, como não fundador, mas o decano do movimento, ou seja, o que estou há 30 anos lutando, eu tenho dificuldade. Para mim, gay, a maioria das pessoas acha que a palavra gay engloba todo mundo. Não é? Mas agora não. Eu tenho que se dizer...
o segmento, a comunidade LGBT. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros e transexuais. Esse T englobe 3. E tem uns que querem que coloque... E não tem com A no final também, amigos? Ah, os simpatizantes. É S, com S? Antigamente era GLS, gays, lésbicas e... Simpatizantes. Suspeitos. Olha... A única coisa que eu não gostei no estudo foi essa apontada que você deu para mim no suspeito. Não. Suspeito. Não. Luiz, mas falou das teorias. Do genético. As teorias. Há mais de 70 teorias tentando explicar a homossexualidade. Dizendo que foi ou castigo divino, a que eu acho mais... Castigo divino? É, claro. Sodoma e Gomorra foram destruídas, etc. Outra... que durante a guerra, sobretudo, as mães tão estressadas com tanta bomba, o feto lá ficou tão assim assustadinho, com medo. Maravilha! Que ao nascer... Olha, outra teoria que teve muito em voga, outra teoria dizendo assim, somente heterossexuais sabem assobiar. Mulheres e gays, heterossexuais e... sapatões, lésbicas. Gays e mulheres não sabem assobiar. Então, eu botava numa sala assim, pessoas e mandava assobiar. Os que não sabiam assobiar. E minha mãe sabia assobiar assim, ó. Coisa que eu não aprendi. Pois bem, então as teorias são mais de 70. Entre outras, também dizendo que os gays têm os dedos diferentes, o redemoinho do cabelo diferente, etc. Mexe o café ao contrário. Essa eu não sabia. Mexe assim, em vez de ser assim, sei lá. Pois bem. E essa última, aqui tem sido ultimamente muito... Ô, Bira, fica quieto. Só porque ele não toma café. Mas vamos lá. A teoria que procura procurar um gene gay ou um gene homossexual, na verdade, ela não tem ainda sustentação empírica suficiente e comprobatória. Agora, eu, enquanto um cientista social, não um biólogo, um geneticista, eu acho que existe um pequeno componente genético que pode ou não ser ativado, na verdade. Assim como existem gênios, né? Por que tem certas... Agora, ao mesmo tempo, tem irmãos gêmeos univitelinos que um é gay e o outro não é. Embora haja mais tendência, há estatísticas que mostram que entre os gêmeos univitelinos a maior probabilidade dos dois serem. Ou então, a teoria de Freud, é porque teve um pai ausente, uma mãe dominadora. Como é que eu sou de uma família de 8 irmãos, só eu que fui atingido por esse suposto pai ausente, o que não era. E muito mais tarde, né? Depois de você ser casado, etc. Pois é, não, embora desde menino eu já me percebesse diferente, mas não havia a possibilidade de eu ver na televisão um gay assumido dizendo, eu sou gay, eu sou feliz, eu posso ser uma pessoa de respeito, um professor universitário, ganhar uma comenda do governo federal e ser homossexual. Não me disseram isso, não havia essa... Não, e tem uma coisa, claro que o ambiental tem uma influência muito grande, né? E no caso, você citou aí o caso dos gêmeos, também deve ter um componente social e ambiental que deve ter uma influência, porque não é possível. Agora, que realmente se a pessoa tem, sei lá, se existe isso, um componente genético, eu acredito que você vê vários casos de gays que têm uma dificuldade enorme em sair do armário, como se diz, né? Porque teve sempre uma repressão, uma coisa que não podia ser gay, não podia, sabe, não conseguia. E teve um caso recente agora do Rick Martin, né, que esperou quantos anos para sair do armário? 30 e tantos anos, coitadinho. Não sei como é que não morreu sufocado lá dentro. Com certeza, né? Quanto mais a pessoa sai do armário mais cedo, né? Agora, cada um se assume no momento e nos ambientes que acha que não vai ter repressão, porque de repente ainda vivemos em sociedade que muitos pais dizem, prefiro ter um filho ladrão do que homossexual, prefiro uma filha prostituta do que lésbica, e meu pai teve uma vez no seu programa, tinha respeito, tinha orgulho da minha pessoa enquanto filho, enquanto homossexual, militante, etc. De modo que eu acho que o depoimento que eu dou, o mesmo do Jean Genet,
Eu não me arrependo um minuto, né, de ter assumido a minha verdadeira homossexualidade. Para mim, a homossexualidade foi uma bênção. E veja só, a maioria desses machões que não suporta gay, que quer dar porrada em travesti, eles têm dentro de si uma bicha louca acorrentada. E nesse livro tem a história, um dos capítulos chama Desventuras de um sodomita português no Brasil, em que ele era chamava-se Luiz Delgado, ele era um violeiro de Évora, 1600, imagine tanto. Ele foi preso lá por sodomia, foi degradado para o Brasil, chegou na Bahia, teve vários romances, muito igual a hoje, não é? Ele achava um rapaz bonito, assim, de 18, 19 anos, falava que era sobrinho dele, ou meu afilhado. É muito comum o gay apresentar o namorado como sendo parente, ou afilhado, ou secretário, ou afilhado, né? Pois bem, e daí ele foge para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1650, era uma aldeiazinha de pescadores. Ele andando debaixo de um guarda-chuva desses, certamente, ou japonês, ou indiano, de veludo. Ele e o namorado dele andando pela cidade, assim, olha, de braço dado, causou um escândalo, fugiu, daí foi preso e mandado para a África, né, degradado. Então, o livro mostra casos de gays e lésbicas muito parecidos com os atuais, né? E, inclusive, cartas de amor muito parecidas, um gay escrevendo para o outro assim: meu amorzinho, meu feitiçozinho, né? Meu coraçãozinho. O Dom Pedro II tá bom, basta, tá bom assim, sabá. GLS, simpatizante, viu? Ele é simpatizante. Simpatizante. Ele até é. Adorei. Muito obrigado. Ô Luiz, eu acho, sei lá, eu acho maravilhoso a tua postura, porque é uma postura, como eu acho toda postura inteligente, parte também de uma visão do mundo com humor das coisas, né? Quer dizer, não é que você... Porque as pessoas às vezes confundem seriedade com gravidade, aquelas pessoas que são graves e tal, e que às vezes não tem nada de sério, né? Então eu acho essa postura maravilhosa, e sobretudo a postura do estudioso, porque esse livro aqui, eu tenho a impressão que nunca foi escrito nada tão pesquisado e tão entrosado, e bem escrito, você escreve bem, a respeito da Inquisição no Brasil. É uma coisa que o único relato que me chamava mais atenção é o caso que era chamado O Judeu, né? Que foi... Como era o nome dele, que eu não preciso você lembra? Eu tenho dificuldade. É Manuel, enfim, o grande teatrólogo que escreveu peças maravilhosas, apresentadas em Portugal, em Lisboa, no Teatro Dona Maria I e tudo, e que foi queimado. Esse foi queimado. Lá em Portugal. Antônio José, o Judeu, era isso. E foi queimado, né? Você acha que o que existe hoje como preconceito em relação a gay, que também eu acho que gay é a palavra que engloba tudo, não precisa a pessoa dizer como é que... LGBT. Não, e o travesti é o quê? Transgênero. Lésbica, gay, travesti, transexual, transgênero e intersexual. E drag queen e etc. Intersexual, quer dizer, a dúvida que um homossexual deve ter, às vezes, se ele quer se decidir, o que ele vai ser? Se olha no espelho meu, eu sou o quê? Uma metamorfose ambulante, né? Uma metamorfose pode ambulante. ser, como dizia o roqueiro baiano, né? Maravilhoso. O Raul Seixas. Tem alguém na plateia que quer fazer alguma pergunta pertinente aqui à entrevista? Se alguém quiser aproveitar para sair do armário hoje, também pode. Com a bênção aqui do Luiz Monte. Alguém tem alguma pergunta aqui? Isso chama-se homofobia cultural. As pessoas têm medo de falar. Ninguém... Olha aqui. Tem uma moça ali que vai perguntar. Muito bem. Eu quero saber o que significa intersexual. Bom. É um termo novo para o que era chamado de hermafrodita.
Entre os seres humanos não há o verdadeiro hermafrodita. Pode nascer com o pseudo-hermafrodita. É o pseudo-hermafrodita, exatamente. Pode nascer com um pênis e uma pequena vagina, mas só tem ou ovário ou testículos. E daí os médicos e com um psicólogo que decidiam. Geralmente era mais fácil cortar. Não é? Então, geralmente se castrava e muitas vezes, mesmo antigamente, sem saber se tinha um ovário e tal. Né? Agora, ultimamente, há movimento de intersexuais que querem manter essa ambiguidade. Nos Estados Unidos, milhares de pessoas. A gente vive cada vez mais uma época da chamada diversidade sexual e de grande liberdade. Hoje, as pessoas, há pessoas que são biologicamente homens, mas se sentem completamente mulher, mesmo sem ser operado, e já existe na Europa e nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, até a possibilidade de mudar o documento, porque o sexo psicológico e o papel social dessa pessoa é feminino, no caso, embora tenha um testículo, até um pênis, mas muitas querem se operar, que daí seria transexual. Né? A travesti, outra politicamente correta, não se fala mais o travesti. Não digam traveco jamais, é um termo pejorativo, é delegado para baixo que usa esse termo. Se tivesse travesti aqui na plateia e alguém falasse o traveco, elas gritam, assim como não pode falar aidético. Tem que falar um portador de HIV, uma pessoa doente de AIDS, são termos como se fala leproso. O meu tio velho falava ainda morfético. Depois veio leproso e agora Hanseníano. Pois bem, de modo que a travesti, ela não faz operação transexual, assume o papel feminino, roupas, o nome, etc. Por exemplo, a Rogéria, né, na televisão, é uma travesti. Agora, a Roberta Close é uma transexual, ela se operou. Né? Mas a Rogéria, o meu amigo Astolfo, que ainda chama Astolfo Pinto, ele falou, como é que eu posso tirar uma coisa que já veio no nome? É um artista extraordinário. Com certeza. Né? Maravilhoso. Agora, você falou, é intersexual? Atualmente não se fala mais pseudo-hermafrodita, é intersexual. E aqui no Brasil tem uma famosa, que é a Wonder, esqueci meu primeiro nome, daqui de São Paulo, e que ela escreveu um livro, ela se assume como intersexual. Na aparência feminina, é atriz e tudo, né? E é intersexual. Agora, o hermafrodita verdadeiro só na mitologia grega, né? Nunca houve realmente casos... Não, porque entre os mamíferos, não é só em ser humano, né? Nenhum mamífero consegue se autorreproduzir, tendo os dois aparelhos, né? Os dois, não só os órgãos genitais, mas as duas glândulas reprodutivas, né? Né? Diga lá, uma outra moça ali. Aí, fala, querida. Há vários registros na história da humanidade de homossexualismo, assim. Homossexualidade. Quando você acredita que a homossexualidade ela se tornou um tabu? Quando você vê que ela se tornou uma coisa pejorativa, assim, a partir de quando? Uma boa pergunta. 64% das sociedades humanas estudadas por dois grandes pesquisadores, o Ford e o Beach, chegaram à conclusão que 64% são favoráveis e 36% são hostis, são homofóbicas. Esse é um termo que ficou muito vulgarizado no Brasil, foi um dos poucos aspectos bons dessa última sessão do Big Brother, porque se falou muito em homofobia, que é o racismo anti-homossexual, né? Pois bem, há sociedades que valorizavam muito, por exemplo, os gregos, há deuses, né? O próprio Zeus, ele roubou o Ganimedes, que era um príncipe, né, de Tebas, e levou lá para ser o seu parceiro, o seu amante. Os efebos todos, né? Os efebos, pois é. Os gregos o famoso Alexandre Magno, que era bissexual. Agora, sociedades homofóbicas, no caso aqui do Ocidente e também do Oriente, que ainda são mais, que ainda existe pena de morte contra os homossexuais, nós herdamos uma tradição abraâmica, ou seja, do judaísmo, que dizia que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do pecado dos seus habitantes. E o que está por trás disso é o seguinte: nós vivemos uma tradição. O João falou, como é que até hoje é possível ainda a igreja proibir a camisinha, a pílula, ser contra o aborto, etc. Porque nós herdamos uma tradição de 4.000 anos atrás que diz o seguinte: crescei e multiplicai-vos. Então, o gay, a lésbica não reproduzem, agora pode até. Não, e mesmo, quer dizer, em alguns
padres mais sectários, mais radicais, acham que o casamento só existe para reprodução. Claro. Se não houver reprodução, então não... Teve até um caso, lembra, de uma paraplégica? Eu trouxe aqui no programa, né, que era uma coisa absurda. Então, nesse sentido, a homofobia, a intolerância anti-homossexual, na nossa sociedade, surgiu sobretudo através da Bíblia, não é? Que, numa interpretação equivocada, porque Jesus nunca falou mal dos homossexuais. Pelo contrário, ele era uma pessoa que, se fosse hoje em dia, eu não estou repetindo o Elton John, né, que falou que Jesus era gay, mas há até teólogos que falam ele teria muito mais identificação com a cultura gay, que é de muito mais delicadeza, do que de machão. Ele falava, olhai os lírios dos campos, vinde a minhas criancinhas. Quer dizer, uma pessoa tranquila, de paz, que não é muito típico da cultura machista tradicional. Mais alguma pergunta por aqui? Um rapaz. Ali, tem um rapaz ali. Aqui, você que está olhando para os dois lados. De camisa verde. É você, né? O microfone chegou agora. As barreiras que um gay tem para adotar um filho. Sim. Atualmente no Brasil, como no resto dos países, uma das grandes batalhas da nossa agenda é, primeiro, o reconhecimento da união estável, não é? Portugal, um país que viveu numa ditadura moralista terrível durante décadas, já aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. México aprovou. Uruguai, um país extremamente também... Católicos, de origem católica radical, né? Argentina, Buenos Aires se pode. Então, o casamento já... Itália? Itália, não estou lembrado para dizer. Lá já se aprovou o aborto, agora o casamento eu não me lembro, para dizer a verdade. Pois bem, enfim. Mas agora a adoção, alguns países já permitem. A proibição da adoção parte de um axioma, de um princípio errado, como se a influência dos pais fosse definitiva na orientação sexual dos filhos. Meu pai e minha mãe eram heterossexuais e eu sou gay. Quer dizer, e há estudos, pesquisas que mostram, primeiro, que crianças educadas adotivas por pais gays ou lésbicas não se tornam mais homossexuais do que os demais. Por volta de 10% é a média em geral, seja de casal pai hétero ou de pai homo. Segundo, gays e lésbicas tratam muito bem seus filhos. Há também pesquisas que mostram que não vão assediar, não vão violentar, nada disso. Agora, o problema é instruir para que eles enfrentem o preconceito na escola. O Brasil, nós ganhamos na bandeja a questão da adoção do filho da Cássia Eller. O Brasil todo foi a favor que fosse a Eugênia, a mulher da Cássia Eller, que era a mãe praticamente social do Chicão. Eu vi, ele tá um rapagão, eu vi uma fotografia dele outro dia na internet, já está assim, um teenager. Pois bem, é possível adotar. O futuro vai ser assim. O futuro não vai ter mais proibição de homossexual se casar. O pai não vai dizer, prefiro ter um filho ladrão que homossexual. Nós acreditamos que a sociedade vai melhorar, vai evoluir para o bem. E nós não queremos fazer publicidade e fazer apologia. Não. O número de homossexuais vai ser sempre mais ou menos fixo. Vai ser 10%. E eu costumo falar, nós precisamos de vocês, heterossexuais. Amamos vocês para que reproduzam filhos que se tornem homossexuais, não é? Novos gays, novas lésbicas, não é? Não, e tem uma coisa tão... Já vem da origem da sociedade, né? Você vê que o pai se ufana, se o filho diz, meu filho comeu fulana, está comendo todo mundo no bairro, o menino é incrível e tal. Nunca vi um pai dizer assim, minha filha já deu para essa rua toda. Nunca. Não é verdade? É fogo, são batalhas diárias. Bom, conversei aqui com o Luiz, que está lançando... também gostei. Luiz Motti, que está lançando Inquisição e Sociedade. Bahia, Inquisição e Sociedade, pela... Editora da Universidade da Bahia. Editora da Universidade da Bahia. E tem também, você tem uma comemoração agora do Grupo Gay, não? Está comemorando 30 anos de fundação. É o grupo mais antigo da América Latina, não foi o primeiro, mas o que permanece. 30 anos de luta contra o preconceito, pelo respeito, para que se cumpra o que o Fernando Pessoa, que era bissexual, o maior poeta da língua portuguesa moderna, que disse: o amor que é essencial, o sexo, um acidente, pode ser igual, pode ser diferente.